Ei, me fala uma coisa, será que é certo julgarmos as outras pessoas? Se for certo, será que existe um método correto de fazer esse julgamento? Você sabe a diferença entre conselho e opinião? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no Sermão do Monte. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante. Não esqueça de curtir, porque cada vez que você curte, o YouTube mostra para 10, 15, 20, 50, 100 pessoas diferentes. Lição de número 11, que tem como título Sendo Cautelosos nas Opiniões. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 1 até o verso de número 6. Ou seja, será que eu posso julgar as outras pessoas? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já julgou alguém? Porque a ideia aqui não é você ter sido alvo de julgamento precipitado. A ideia é, será que eu, Segantin, já julguei? Será que nós já julgamos? É essa a ideia que eu quero passar para vocês. A ideia de não ser vítima, mas a ideia de sermos ativos, de sempre estarmos julgando pessoas pela aparência, ou julgando pessoas apenas por uma atitude daquela pessoa sem conhecer o contexto daquela pessoa. Porque às vezes você conhece uma pessoa, por exemplo, você nunca viu aquela pessoa, e aquela pessoa é por natureza bondosa, amorosa, gentil. Aquela pessoa é por natureza uma pessoa amável, mas justamente naquele dia que você conheceu aquela pessoa, ele não está num bom dia. Ou seja, está acontecendo algumas coisas na vida dele que não está potencializando quem realmente ele é. E aí você conhece essa pessoa justamente nesse dia. E aí você julga ele por uma atitude específica e isolada, que não permeia ou que não define quem ele é. Então, por isso que para nós julgarmos pessoas, não sei se pode ou não pode, a gente vamos aprender junto aqui, mas nós precisamos conviver. Para nós fazermos uma opinião de alguém, eu preciso conviver com essa pessoa. É muito comum hoje nas redes sociais, por exemplo, nós julgarmos. Nós falarmos, nossa, aquele cara é exibido, aquela mulher é exibida, nossa, é muito arrogante, é muito prepotente, nossa, que simplicidade. Ou seja, a gente vai julgando as pessoas meramente pela aparência ou, às vezes, por uma pequena atitude isolada dessa pessoa. E uma coisa que nós precisamos entender é justamente isso. Nunca devemos julgar as pessoas de forma precipitada. Então, a ideia aqui é o seguinte: a Bíblia proíbe julgar? Não. A Bíblia não proíbe o julgamento. Não existe nenhum texto na Bíblia que proíbe o julgamento. A Bíblia proíbe o julgamento precipitado, o julgamento incoerente, um julgamento parcial, um julgamento sem ouvir todos os lados da moeda. É esse tipo de julgamento que a Bíblia proíbe. Mas a Bíblia não proíbe o julgamento em si. Ela proíbe algumas formas de julgar, tá bom? Tópico primeiro, não devemos julgar o outro. Ponto 1, aprendendo a se relacionar com o outro. Querido, presta atenção, é essencial aprendermos nos relacionar. Por quê? Porque a gente convive com homens, com mulheres.
A gente convive com ser humano. A gente não convive com anjos. A gente não convive com seres espirituais aqui nessa terra. Nós convivemos com seres humanos. Então nós precisamos urgentemente se especializar em pessoas. Como que as pessoas funcionam? Como que eles agem? Quais são os tipos de ser humano, os tipos de personalidade que existe? Ou seja, é essencial eu conhecer os tipos de pessoas. Para quê? Para que eu se relacione com aquele tipo de pessoa na maneira correta. Por exemplo, você é uma pessoa extremamente extrovertida. Você é uma pessoa brincalhona. Você está sempre de bom humor. Mas tem pessoas que a essência dele não gosta de brincadeira. Ele não fica sorrindo todos os dias. Ou seja, então conhecer tipos de pessoas é essencial para nós não julgarmos aquela pessoa de forma precipitada, de forma errada. Então a ideia é, olha, se especializa em pessoas. Faça gestão de pessoas, faça treinamento sobre pessoas, leia sobre pessoas. Por quê? Porque pessoas erram, pessoas se enganam, pessoas criticam, pessoas julgam, pessoas erram, pessoas brigam, pessoas se decepcionam, pessoas amam, pessoas são generosas. Ou seja, nós somos generosos, ou seja, tudo está em nós. Então, tanto o lado negativo quanto o lado positivo está em nós. E conhecer as pessoas é uma das maneiras de não fazermos julgamentos precipitados. E geralmente, quando julgamos de forma precipitada, erramos no nosso julgamento. Ou seja, tiramos conclusões equivocadas. Ponto 2. Ninguém deve ser julgado. É uma pergunta. Ou seja, será que ninguém pode ser julgado? Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que as pessoas podem sim ser julgadas. O problema é quando você faz um julgamento e você não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Tanto na esfera humana, na esfera terrestre, quanto na esfera espiritual. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha para a vida de Jó. Vamos supor que eu e mais duas pessoas, mas vocês dois aí, nós estávamos lá com Jó. Será que nós iríamos julgar Jó na mesma perspectiva dos seus 3 amigos? Eu tenho a mais absoluta certeza que eu iria julgar Jó de forma equivocada. Por quê? Porque eu não estava sabendo de que lá na eternidade, lá no céu, Jó estava sendo alvo de uma discussão entre Deus e Satanás. Ou seja, entre uma conversa, entre um acordo. Lá na eternidade, Jó estava sendo alvo aqui nessa terra. Então presta atenção que Jó foi criticado porque os amigos deles não tinham ciência dos fatos. Presta atenção, eu só posso julgar alguém se eu tenho ciência exatamente dos fatos. Eu não posso saber parcialmente. Eu tenho que ter ciência exata do que está acontecendo. Porque se eu tenho ciência exata daquilo que está acontecendo, aí eu posso emitir um juízo. Por quê? Porque eu conheço os fatos. Mas cá entre nós, mesmo nós, às vezes sabendo, tendo conhecimento dos fatos, nós julgamos de forma equivocada. Por quê? Porque às vezes nós julgamos com o nosso próprio entendimento. E sempre quando nós formos julgar as pessoas, devemos julgar pelo critério da palavra. A palavra é a vara de medir. A palavra é o padrão. A palavra, ela vai nivelar o meu tipo de julgamento. Então, eu posso julgar sim, mas eu preciso conhecer os fatos. Porque se eu não conhecer fatos, eu posso equivocar no meu julgamento. Segunda coisa que vocês precisam ter cuidado. Nós precisamos diferenciar o conceito de conselho e de opinião.
Muito cuidado com opinião. Qual a diferença básica entre opinião e conselho? Conselho, geralmente somente um especialista tem. Por exemplo, você vai fazer uma consultoria financeira. Você vai consultar um quebrado? Você vai consultar alguém que não sabe ganhar dinheiro? Você vai consultar alguém que não entende de imposto de renda? Você vai consultar alguém que nunca faturou alguns R$ 1.000? Não, você precisa consultar alguém que já teve sucesso na área financeira. Você vai consultar, você está com um problema no casamento. Você vai consultar alguém que é largado, que é divorciado, Não, você vai consultar alguém que tem uma própria experiência. Ou seja, especialista, você está com dor de cabeça. Você consulta quem? Um médico especialista na cabeça, em dor de cabeça. Você não vai consultar, por exemplo, um ortopedista. Por quê? Porque especialistas dão conselhos. Mas opinião é diferente. Opinião qualquer pessoa tem. Opinião. Quem não entende de política dá opinião. Quem não entende de dinheiro dá opinião. Quem não entende de família dá opinião. Ou seja, quem não entende, é tão interessante que as pessoas são mestres em dar as suas próprias opiniões. Já viu aquelas pessoas que são médicas? Quando você chega perto dela com algum sintoma, eles já vão te medicando, já vão dando. É claro que pela experiência da vida, algumas coisas básicas, pela experiência da vida, as pessoas entendem, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que basicamente, teoricamente, opinião, qualquer pessoa dá. Conselho, somente um especialista dá. Então eu preciso saber se eu estou dando uma opinião ou se eu estou dando um conselho. Conselho, consulte um especialista. Opinião, qualquer pessoa dá. Ponto 3. O julgamento defendido por Cristo, tá? Qual é o julgamento que Cristo defende? O julgamento baseado na palavra. Porque olha o que disse Mateus, capítulo 7, e o verso de número 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Cristo não está proibindo o julgamento. O que Cristo está proibindo aqui é o julgamento sem baliza. O julgamento sem padrão. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não julgue as pessoas sem base na palavra. O autor nosso aqui da revista, ele usa a palavra crino. A palavra crino aqui no grego significa julgar sem base, julgar sem critério, julgar sem um padrão pré-estabelecido. Mas é tão interessante, se nós lermos Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e o verso 25. Sabe quando teve aquele problema lá em Jerusalém e Tiago reúne aquele conselho e Tiago agora vai dar a sentença, o que pode e o que não pode. É tão interessante que no verso 25, se nós lermos em grego, Tiago usa a palavra crino. Olha o que Tiago diz: todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós quem? Os judeus. Ele está falando sobre os judeus e gentios. Ele está dizendo o seguinte, olha, todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem. A expressão achado por bem é a expressão crino. Ou seja, nós já julgamos baseado naquilo que está escrito. E aí ele dá a sentença, que nada disto observe, mas que só guardem dos que sacrificam aos ídolos, do sangue, do sufocado e da fornicação. Ou seja, eles chegaram num consenso, eles usaram o crino, mas baseado em algo que existia. Ou seja, eles criaram uma sentença, eles criaram um julgamento, eles julgaram determinadas ações justamente baseado em alguma coisa. Então eu posso julgar sim, baseado na palavra.
fora da palavra, não podemos ter julgamento. Aí sim é sentença humana. Tópico segundo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Ponto 1. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Querido, presta atenção. O pecado sempre ofusca a nossa sensibilidade. Olha para Davi. Davi acabou de adulterar e de matar um homem. Davi estava sendo um adúltero e um homicida. E aí o profeta Natan conta a história para ele, do viajante que mata a ovelha de um pobre. E Davi, é tão interessante que ele estava tão indignado com aquela história, ele entrou tão profundo naquela história, ele entrou naquela história, ele se envolveu de forma emocional. E o envolvimento emocional naquela história foi tão grande que ele esqueceu daquilo que ele tinha feito. Ou seja, aquilo que ele tinha feito não estava consumindo a sua alma. Parece que não estava de forma alguma perturbando a sua mente, perturbando o seu coração. E ele deu um julgamento digno de morte a este homem. Natan olha para ele e diz: este homem é você. E justamente aí Davi cai em si. A ideia aqui não é cair em si. A ideia é quando nós estamos em pecado, nós sempre vamos ver o erro do outro. O pecado tira a nossa sensibilidade. O pecado, ele cria uma blindagem emocional no nosso coração. E nós passamos a ver tudo que é errado no outro e não em nós. Uma outra coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que o pecado, ofuscando a nossa sensibilidade, a palavra passa por nós e ela não faz mais efeito. E aí a palavra vem até nós, nós achamos que não é para nós e nós repassamos para o outro. Você já frequentou aquele culto? Já ouviu aquela palavra e você pensou assim, nossa, se o Bertano estivesse aqui, essa palavra era para ele. Presta atenção. Se ele não ouviu, não é que ele não necessita dessa palavra. A ideia é o seguinte, você é alvo e objeto daquela palavra. Se você não está naquela situação, aquela palavra, no mínimo, ela não é para te curar, mas ela é para prevenir você. Porque tem coisas que a gente ouvimos e a gente não está vivendo. Então nós não pegamos para nós como cura, mas como prevenção. Ou seja, eu preciso ouvir a palavra para eu não entrar nesse erro. Então a ideia é o seguinte, o pecado ele vai ofuscar, a palavra passa por mim, mas ela não faz aquilo que lhe apraz. Aí eu passo a palavra para outra pessoa. Isso é muito perigoso. Ponto 2, a inconsistência dos que possuem o espírito de crítica. Eu não sei se existe espírito de crítica, mas enfim. Olha o que diz Mateus capítulo 7 e o verso de número 2, né? Como não existe espírito de adoração, irmão, fica em espírito de adoração. Não existe um espírito que adora, né? Então, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mateus 7, verso 2 diz assim, porque com o juízo com que julgardes, serei julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. O que eu aprendo no verso 2 do capítulo 7 de Mateus? Eu sempre preciso julgar o outro me colocando na posição do outro. Por quê? Porque se eu julgo sem misericórdia, provavelmente a vida ela é cíclica. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Então, se eu julgo alguém baseado no ódio, alguém vai me julgar um dia com ódio. Ou seja, eu preciso julgar a outra pessoa me colocando no lugar dela. E quando eu me coloco no lugar dela, a ideia não é passar pano quente. A ideia não é minimizar o fato, o que ele aconteceu, o que ele fez. Não é passar pano quente. A ideia não é passar pano quente. A ideia simplesmente será se eu estivesse naquele lugar, eu gostaria de ser julgado naquele tom? Não é se isentar
da consequência do erro. Porque todo pecado tem uma consequência. E é tão interessante que toda vez que a Bíblia fala de pecado dos homens de Deus, ela não encobre. E nenhum dos pecados dos homens de Deus, Deus tirou a consequência deles. Por quê? Porque o pecado, Deus perdoa o pecado, mas a consequência nós temos que enfrentar. Então a ideia aqui não é minimizar a consequência, mas é se colocar na posição do outro. Eu vou julgar o outro? Vou. Ele precisa ser julgado, mas com amor, com moderação, com temperança. Nós precisamos julgar ele sem ser imparcial. Não podemos usar duas medidas, medidas diferentes para pessoas diferentes. Para o bonitinho eu uso uma medida, para o feinho vai outra medida. Para o pobre é um jeito, para o rico é outro. Para quem tem o dízimo alto é de um jeito, para quem tem o dízimo pouquinho é de uma outra forma, não negativo. A ideia aqui é não ser imparcial e sempre se colocar na posição do outro. Ponto 3. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Eu vou dar 3 conselhos. Primeiro, não é opinião, é conselho. Primeiro, ouve mais. Olha o que Tiago diz. Seja pronto para ouvir. Como que eu minimizo a minha precipitação? Eu ouço mais. Porque quando eu dou mais valor à fala, se eu falo muito rápido, muito veloz, se eu não raciocino o que eu ouço para eu falar, aí eu me precipito. Então, como que eu minimizo a precipitação de julgar os outros? Eu ouço mais e falo menos. Ponto. É simples assim. Começa a ouvir mais. Você viu quando aquela pessoa vai falar alguma coisa para você e você já interrompe e já fala imediatamente? Espera aí. Ouve completamente. Seja pronto para ouvir. Aí você vai julgar as pessoas precipitadamente com muito menos frequência. Até chegar um ponto de você não mais praticar isso constantemente de forma precipitada. Segundo conselho, se coloque na posição daquela pessoa. Quando você está ouvindo, se coloque na posição dela. Ou seja, se você estivesse ali, se você fosse o alvo daquela situação, se você fosse a pessoa naquela circunstância, daquela história, se coloca na posição dela. É tão interessante que Paulo disse lá em Romanos, chorai com os que choram. Como que eu posso chorar se eu não convivo? Então preste atenção no que eu vou te dizer. Geralmente eu entro na casa de vocês toda semana, mas é raríssimo as pessoas que entram na minha casa, de vocês. É quase nulo isso daí. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, para eu chorar com alguém, eu preciso conviver com esse alguém. Por isso que a ideia é se coloque na posição do outro. Chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Ou seja, entra na vida dele. Tenta naquele momento, há muitos anos atrás eu li o livro Um Monge e o Executivo. E no livro ele fala justamente sobre isso. Internalizar o outro dentro de si. Quando eu internalizo o outro dentro de mim, eu passo a viver a vida do outro, ou sentir o que o outro está sentindo. E aí eu começo a julgar de forma precipitada com menos frequência. Terceiro conselho, somos todos falhos, apenas temos erros diferentes. Então, presta atenção. Você falha como os outros falham. A única diferença é que você erra em coisas que o outro não erra. Simples assim. Então, como que eu evito, Fábio, o julgamento precipitado? Ouve menos, ouve mais, fale menos. Se coloque na posição do outro. E terceiro, lembre que somos todos falhos, apenas temos erros diferentes. Tópico terceiro. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Ponto 1. Deus é severo? Presta atenção. Severo aqui não é ser injusto.
Porque os pais, antigamente, eles eram muito severos com os filhos. Esse severo, às vezes, era ser maldoso. Deus não é maldoso. Então não interpreta o termo severo com maldade, com injustiça. Porque às vezes os pais antigamente eram severos. E às vezes eles agiam de forma injusta, de forma impiedosa, eles eram parciais. A ideia de severidade para Deus, longe da injustiça, longe da parcialidade. Deus não é parcial, de forma alguma. Porque na qualidade de justo, ele sempre vai julgar nós de acordo com aquilo que nós estamos fazendo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nenhum de nós somos merecedores da bondade de Deus pelos nossos próprios méritos. Ninguém de nós. Tanto um cristão quanto aquele que não é cristão. Nós cristãos, nós que aceitamos a Cristo, temos uma vantagem. Qual é? Que a justiça de Cristo está em nós. Deus nos olhou com um olhar diferente, não pela nossa justiça. Quando ele olha para nós, ele olha a justiça do Filho dele. E a justiça do Filho dele reflete na minha e na tua existência. E é por isso que a justiça de Deus aplaca a ira, a justiça de Cristo aplaca a ira de Deus. Ponto 2. Como Deus nos julga? Deus sempre vai nos julgar de forma justa. Eu acabei de comentar. A forma de Deus julgar é justa e sempre pelo critério da justiça de Cristo. Quando fazemos bondade, não é porque somos naturalmente bons, é porque Ele, o Espírito Santo, produziu isso em nós. E é claro que nós nos esforçamos, nós vamos lutando contra o pecado, contra aquilo que sempre nos atinge, e nós vamos sendo semelhante a Ele. Então como é que Deus nos julga? Sempre com justiça e pela justiça de Cristo. Ponto 3. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Aqui é um exemplo clássico. Davi peca, Deus perdoa o seu pecado, mas ele tem a consequência. Qual é a consequência? Filho querendo matar Davi. Davi teve que dormir na floresta, porque Absalão colocou soldados lá na casa do pai dele e disse: se papai entrar aqui, mata papai. Davi precisou dormir na floresta. É por isso que ele escreve aquele salmo: em paz me deito e em paz eu levanto, porque ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. E Deus estava protegendo ele. Ou seja, Deus perdoou o pecado dele, mas a consequência dele é algo inevitável. É isso que nós precisamos entender, que pecamos. Deus perdoou o nosso pecado, mas as nossas consequências sempre vai ser inevitáveis. Que Deus nos proteja de julgarmos de forma precipitada. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero semana que vem, querendo Deus.